Olá, tudo bem com você? Meu nome é Gabriela Tuller e hoje eu estou aqui no IGTV, no nosso 11º dia da quinzena de drenagem total, para falar aí com você um pouquinho sobre a fisiologia do sistema linfático, mais precisamente sobre os linfonodos, ou também chamados de gânglios linfáticos. Os linfonodos, eles são pequenas estruturas do nosso sistema linfático que vão filtrar a nossa linfa. O que é linfa, Gabi? Bom, a linfa, ela é um líquido claro. Na verdade, é um líquido transparente, orgânico, que se origina do sangue. E depois de limpo, depois de filtrado pelos linfonodos, eles voltam então para a corrente sanguínea. Bom, esses linfonodos, eles estão espalhados aí por todo o nosso corpo, no trajeto dos vasos sanguíneos, e eles também são chamados, como eu já falei, pelos gânglios linfáticos. E eles estão concentrados, então, na região do pescoço, axila, virilha e também nas cavidades do nosso corpo. Os vasos linfáticos, eles são estruturas muito similares aos vasos sanguíneos, mas no lugar do sangue, eles transportam o quê? A linfa, que é esse líquido transparente que eu já falei. E essa linfa, ela é limpa pelos linfonodos e depois, então, devolvida ao sangue. Bom, os linfonodos, eles agem como verdadeiros filtros das substâncias ameaçadoras do nosso corpo. Isso porque eles possuem sua estrutura células do sistema imunológico, ou seja, do sistema de defesa, que vão aí ajudar a destruir vírus, bactérias que circulam nos nossos vasos linfáticos. Então, cada linfonodo é responsável por filtrar os líquidos que são substâncias de uma área específica do nosso corpo. Então, por exemplo, o líquido linfático do nosso rosto, da nossa cabeça, do nosso crânio, ele é filtrado para os linfonodos ou gânglios linfáticos do pescoço. Já dos nossos dedos, drena em direção ao nosso tórax, dos nossos antebraços, dos nossos braços. Enquanto isso, outros linfonodos aí que se encontram nas áreas mais profundas do corpo, por exemplo, do pulmão, dos intestinos, vão ser drenados aí em outras regiões e assim por diante, porque o sistema linfático ele é subdividido. O que eu quero dizer para vocês? Que todas esses fluidos, esses sais, essas proteínas vão ser despejados depois de filtrado no sangue de volta. Quando acontece alguma infecção, uma inflamação com o nosso corpo, esses linfonodos, eles podem aumentar de tamanho, eles podem ficar muito doloridos, porque estão muito mais sensíveis e eles também ficam muito mais dilatados, ou seja, eles podem ficar, o que a gente fala, reagir, na verdade, contra todos esses micro-organismos que estão nos atacando, são esses invasores. E algumas pessoas chamam isso até de íngua, já ouviu falar sobre isso? Uma das razões que provoca esse aumento desses gânglios linfáticos são as infecções provocadas por tumores, como por exemplo o linfoma. E em casos como esses, por exemplo, os linfomas, os linfonodos carregados por filtrar essas células, eles dobram de tamanho na medida em que a filtragem aumenta e muitas vezes esse processo até ele recebe um nome especial chamado linfadenopatia. Bom, e já que a gente está falando sobre isso, sobre linfonodos, eu quero falar assim, uma das perguntas que eu mais recebo dentro da drenagem linfática manual e dentro das minhas redes sociais é sobre o abrir e fechar esses linfonodos, esses gânglios linfáticos. O que eu ainda não entendi muito é como que uma profissional da área da estética, ela vai fazer uma drenagem sem entender o sistema linfático e sem entender o sistema fisiológico dessa drenagem linfática. Gente, os linfonodos, eles não são abertos e nem fechados. A gente tem que saber a real importância dentro do nosso corpo. O que é um linfonodo? Ele não tem chave para abrir, não tem chave para fechar. Simplesmente o que a gente tem que fazer com o linfonodo é saber o que ele está fazendo dentro do nosso corpo. Se ele está filtrando
a linfa dentro dos nossos grupos de linfonodos e os capilares linfáticos estão levando essa linfa dentro desses linfonodos, o que nós temos que fazer dentro de uma drenagem linfática é o esvaziamento dentro desses linfonodos. Então, o movimento que nós vamos fazer ali não é para abrir esses linfonodos, mas é para esvaziar esses linfonodos. Esvaziar no sentido de retirar a linfa que já foi filtrada. É só isso que a gente tem que fazer, porque os linfonodos, os grupos desses linfonodos, eles são como se fosse uma esponja mesmo de cozinha. Porque se a gente aperta a esponja, né, cheia de água, ela vai fazer o quê? Ela vai sair a água pelas beiradas. Então a gente tem que pensar o quê? Se eu faço um movimento de bombeamento com uma pressão e uma descompressão, eu estou esvaziando essa esponja, esse linfonodo e acelerando o processo. A drenagem linfática fisiológica, ela já existe. Porque se ela não existisse, todas as pessoas eram obrigadas a fazerem drenagem linfática. Mas isso não existe. Nem todas as pessoas fazem drenagem linfática. Então, o linfonodo, ele só serve para isso, para captar essa linfa, para filtrar essa linfa e para devolver ao sistema circulatório sanguíneo. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um super beijo e até amanhã no nosso próximo tema.